Gente, hoje o nosso vídeo vai ter 3 assuntos. Em primeiro lugar, eu vou dar uma passada rápida na Justiça dos Estados Unidos, que está lidando com o pedido de recuperação judicial da nossa empresa aérea brasileira Gol, que por seu lado está também fazendo grandes reclamações contra eventuais práticas desleais da sua maior concorrente aqui no Brasil, a TAM. O segundo assunto está relacionado à Premier, ou para nós, primeira-ministra da Estônia, uma simpática loira chamada Kaja Kallas, que foi considerada como procurada criminalmente pelo governo russo. O que será que ela fez de tão grave? E, finalmente, para encerrar o vídeo de hoje, eu vou tratar de um erro judiciário aqui do Brasil, só poderia ser, ou na maior parte das vezes atualmente é do Supremo Tribunal Federal, que vai nos custar certamente muito caro, tanto em termos financeiros como moralmente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, normalmente eu trato aqui no canal de questões mais macro e muito raramente eu abordo questões específicas de empresas, a não ser que tenha uma grande inovação tecnológica ou alguma pendenga muito interessante para nós discutirmos aqui. O caso de hoje não diz respeito especificamente ao pedido de recuperação judicial impetrado lá nos Estados Unidos da Gol Linhas Aéreas aqui do Brasil. Primeira questão, por que uma empresa brasileira está pedindo recuperação judicial lá na América do Norte? Mas sim as encrencas que essa empresa está tendo, os problemas a mais que essa empresa presumivelmente está tendo, por conta de uma ofensiva bastante contundente da sua maior rival aqui no território nacional, a TAM. O que está acontecendo, gente? Em primeiro lugar, causa uma certa estranheza que uma empresa brasileira peça sua recuperação judicial entre nos tribunais dos Estados Unidos. Duas coisas. Primeiro, tem muitos credores norte-americanos. Em segundo lugar, a justiça norte-americana é muito mais organizada e provavelmente, eu não sei de cátedra própria, mas provavelmente mais benevolente às empresas que estão com problemas de pagamento, problemas de liquidez de caixa. Mas o fundo não é esse, então deixa a justiça norte-americana resolver as encrencas aqui do Brasil, mas a Gol pediu proteção em uma investigação da justiça norte-americana contra uma conduta, como eu falei, da Latam durante esse processo de recuperação judicial. Qual é a reclamação em primeiro lugar? É que a concorrente estaria tentando roubar as aeronaves da Gol, contratar seus pilotos e desencorajar agentes de viagem a reservar voos também da Gol. Em suma, atinge os 3 pontos cruciais de uma empresa aérea: aviões, pilotos e agências de viagem. Se isso está acontecendo, pessoal, realmente trata-se de uma concorrência predatória. Mas eu quero lembrar de uma coisa que talvez as pessoas tenham se esquecido. Há alguns anos atrás, 10, 12 anos, não é tão alguns assim, surgiu uma nova empresa aérea aqui no Brasil, hoje conhecida, também concorrente de igual para igual com TAM e com Gol, a Azul. E a Azul, para começar a voar no Brasil, fez ofertas muito interessantes, até agressivas de mercado, mas o problema era o seguinte: a empresa não conseguia guichês para atendimento nos principais aeroportos brasileiros. Por exemplo, em São Paulo quase nem podia entrar em Guarulhos ou Congonhas, tinha que se contentar e acabou dominando Viracopos em Campinas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, não tinha espaço no novo aeroporto Salgado Filho. Tiveram que reativar os antigos, que tem uma obra-prima do Locatelli muito interessante de ver, mas teve que funcionar fora do ambiente, diríamos assim, mais luxuoso, mais receptivo do aeroporto durante vários anos. Também vamos recordar tempos ainda mais passados, no início desse século, com a liquidação da Varig, que depois foi absorvida pela própria Gol. A empresa, apesar de estar assim com suas finanças em pandarecos, foi também prejudicada pela corporação das aéreas que queriam dominar mais o mercado. O que acontece aqui no Brasil, gente, que pode causar esses problemas? Nós não temos, especialmente nesse tipo de mercado, legislação competente ou atuante contra a carteirização. Os Estados Unidos têm, e talvez seja por isso que a Gol fez a opção de
resolver seus contenciosos lá na América do Norte. Talvez uma das razões. A outra é que provavelmente os maiores credores estão lá. Mas o que nós temos aqui, gente? Um grande exemplo, ou talvez a evidência de que, a continuar essa estrutura oligopolista do setor aéreo brasileiro, nós nunca vamos ter passagens mais baratas ou mais competitivas. O mercado aqui tende a um oligopólio e, nesse caso, eu seria sim favorável a uma espécie de regulamentação para limitar a ação dessas concorrentes, umas contra as outras, especialmente contra as entrantes, no sentido de realmente semear competitividade aqui no Brasil nesse setor. A Gol realmente está penando, está passando por dias muito difíceis, mas isso não quer dizer que, se ela tivesse no lugar da TAM, não iria fazer a mesma coisa como fez com outras companhias aéreas, como citei o caso da Azul. Então, espero sim que a empresa se recupere, volte a ter vitalidade, não elimine seus voos, que seria uma coisa seríssima aqui no Brasil, mas também que a legislação e que o mercado brasileiro assegure garantias mínimas de competitividade para os competentes. Não estou falando de uma empresa entrar sem estrutura de custo, sem competitividade, mas garantias legais contra ações predatórias, oligopolistas que sempre predominou no mercado brasileiro. A redução de tributação no setor de transporte aéreo também seria uma coisa muito bem-vinda. Como eu falei, espero que a Gol se recupere, mas nesse momento ela posa de coitadinha. Será que ela foi coitadinha durante toda a sua existência? Pelo que eu lembro da história, não foi bem assim. Recordando de novo a união feita da própria Gol com a TAM contra a então entrante Azul. Agora vamos para o segundo assunto aqui do Fora de Curva. O governo russo incluiu na última terça-feira, dia 13 de fevereiro, portanto, o nome da primeira-ministra da Estônia, essa loirinha muito simpática. O nome dela é Kaja Kallas, na sua lista de procurados, ou seja, criminosos. E qual é o crime que essa primeira-ministra ou premier fez? Uma coisa muito grave que poderia ser considerado um crime contra a humanidade. Ela resolveu determinar a retirada das estátuas da União Soviética comemorativas à Segunda Guerra Mundial do seu país. Aquilo não fazia parte mais da identidade do país, ela simplesmente, então já que é assim, vamos tirar essas estátuas, não nos servem. Lembra uma história na qual a Estônia ainda era dominada pela União Soviética, não era um país independente, só foi ficar assim depois da própria implosão daquele grande império em 1991. De lá para cá, os estonianos saíram da esfera de influência da ex-União Soviética, que se consolidou por domínio como a Rússia, se associando tanto na União Europeia como na OTAN. Aquela memória de Lenin, de Stalin, não fazia mais parte da vida ou dos anseios, do gosto da população daquele país, e aí ela determinou a retirada das estátuas. O Ministério do Interior russo, evidentemente chancelado, apoiado pelo seu presidente Vladimir Putin, considerou ela, por conta disso, uma criminosa, e se entrar na Rússia para qualquer evento, vai ser presa sim. Olha só, pessoal, a União Soviética acabou há mais de 3 décadas. Os países, especialmente os países bálticos, viraram as costas para a influência russa e se associaram ao Ocidente. A legislação, a civilização lá mudou radicalmente, não tem mais nenhuma relação, pelo menos perene, com aquele histórico que foi bastante duro para aqueles países. Mas os russos estão dizendo que, segundo a lei local, acho que estoniana ainda deve permanecer isso, que a remoção dos monumentos soviéticos do período da Segunda Guerra Mundial pode ser considerada uma falsificação histórica e reabilitação daquele regime do bigodinho. Não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem o que eu estou falando. Pessoal, isso não é nada mais, nada menos do que os russos atualmente, pelo menos o governo russo, a população russa, não sei se realmente é muito ligada nisso, está querendo retomar sua esfera de influência em toda a Europa Oriental. Então, se eles ganharem a guerra com a Ucrânia, provavelmente ao longo dos próximos anos, décadas, isso não vai parar por aí. É muito possível que logo depois tenha a invasão da Moldávia, problemas com a Polônia, a Romênia,
talvez uma anexação aí meio que consentida da Bielorrússia para reconstruir o antigo bloco soviético, e Finlândia também acaba correndo muito risco. E nesse momento, nesse clima de tensão, que acho Vladimir Putin aproveitou a oportunidade, já que a liberação dos orçamentos de suporte à guerra para a Ucrânia estão realmente atrasadas, especialmente por parte dos Estados Unidos, então começa mais essa ofensiva, diríamos assim, ainda não militar, mas diplomática. Por outro lado, a boa notícia nesse sentido é que o Senado norte-americano finalmente aprovou a liberação de 90 bilhões de dólares para apoio financeiro e armamentista para Israel e Ucrânia. Parece que é 60 bilhões para a Ucrânia, e isso, no médio prazo, vai fortalecer a resistência aos invasores russos. Mas dentro do contexto que nós enxergamos aqui no Fora de Curva, se a Rússia não for detida, a insegurança da Europa aumenta muito, mas muito mesmo, e isso, consequentemente, geraria uma escalada de violência global. O inimigo, a história ensinou, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira ensinaram muito claramente. Os agressores têm que ser contidos na primeira agressão. Se não forem, a sua expansão só tende a aumentar até que, eventualmente, seja tarde demais. E, finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e as pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição. Olha, pessoal, eu fiz uma pesquisa muito rápida, eu não tenho precisão jurídica, além do mais, eu produzo um vídeo por dia, então, eventualmente eu tenho que abrir mão de certos preciosismos. Eu fiz uma consulta no Google mesmo sobre as penas de prisão mais extensas, mais duradouras do nosso país. Então vamos lá. Homicídio simples. O Código Penal brasileiro prevê uma pena de reclusão, ou seja, cadeia, de 6 a 20 anos. E para o homicídio chamado qualificado, essa penalização varia de 12 a 30 anos. Continuando, assalto à mão armado, que é o artigo 157, definido como subtrair coisa móvel alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa e depois havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Isso é assalto à mão armada. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Tráfico de drogas, 5 a 15 anos de reclusão. E depois, para finalizar, constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça por conjunção carnal, ou seja, crime de estupro, reclusão de 6 a 10 anos. E daí, por último, crime mais leve aqui no Brasil, que é o de vandalismo. A pena varia de 6 meses a 3 anos de detenção, com eventuais agravantes. Até uma pessoa, o réu primário, nesse caso, poderia obter a liberdade condicional. E por que eu estou dizendo isso? Lá no Supremo Tribunal Federal, continua ocorrendo os julgamentos daquelas pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. Lógico, eles não estavam corretos em invadir os 3 poderes, invadiram Câmara, invadiram o Palácio do Planalto, a sede do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, não dou razão a eles. Mas houve vários eventos no Brasil que isso aconteceu, especialmente na década passada. Mas pegar essas pessoas que estavam descontroladas, eventualmente alguns até articulavam alguma coisa mais ousada, não sei, e pegar milhares de pessoas e condenar a penas gravíssimas, é um absurdo. Só para lembrar, eu esqueci de dizer no decorrer do vídeo que a pena para essas pessoas está girando em torno de 17 anos em regime fechado. E isso é muito mais do que a média dos principais crimes penais no Brasil. Trata-se de uma prisão superior para crimes políticos, e isso é um absurdo. Depois que eu mostrei para vocês todo o tempo de cadeia que um assaltante, um assassino, um estuprador e também um traficante de drogas é sujeito aqui no Brasil pelos seus crimes, olha só o que está acontecendo. Tem um casal que está sendo julgado agora, o nome deles, Alessandra Faria Guzmão e Joelton Guzmão de Oliveira. Eles respondem por uma série de práticas criminosas, segundo o Supremo Tribunal Federal, incluindo associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, deterioração do patrimônio. Gente, alguém viu esse casal portando arma
provocando incêndios, depredando alguma coisa, não há testemunho algum em relação a isso. Eles simplesmente estavam presentes num evento, numa manifestação sim, de inconformidade frente a um resultado eleitoral que eles não desejavam. Para mim isso não foi uma coisa muito correta, as urnas têm que ser respeitadas, mas nós não podemos impedir as pessoas de ficarem chateadas com o resultado avesso aos seus interesses, avesso às suas convicções. E foi isso que aconteceu lá em Brasília. As pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes, elas tiveram a oportunidade, provavelmente foram incitadas por poucas pessoas, acabou acontecendo aquele desastre de dilapidação do patrimônio público, mas eles não tinham articulação nenhuma com pessoas armadas, no máximo uma faca, alguma coisa, um estilingue, alguma coisa assim, sem consequências. E foram presas até de maneira fraudulenta, não se beneficiaram do Código Processual Penal, do devido processo legal. O Supremo, junto com o Exército, determinaram essa prisão, ou seja, uma série de ilegalidades, um regime de exceção. E qual é a periculosidade desse casal? Eu até tenho uma foto aqui, se funcionar hoje, que ontem atrapalhou tudo, o sistema de gravação de tela do meu software de edição de vídeos, olha só a carinha deles andando de bicicleta por aí. É um casal simples, não tem nenhum jeito criminoso, mas é lógico que eventualmente por trás de doces criaturas podem existir brutamontes. Mas pessoalmente, pelos crimes que eles estão sendo acusados, sem comprovação individual da participação deles nesses crimes, é um real absurdo. E isso, gente, nos coloca dentro, no núcleo, de um dos dois maiores erros históricos das últimas décadas aqui no Brasil. O primeiro foi o que aconteceu em 1964, especialmente em 67, quando se instaurou realmente um regime de exceção antidemocrático. Muitas pessoas foram presas, torturadas e até mortas, e o regime, por conta do seu autoritarismo, e aquele regime da época só não caiu de vez porque aceitou fazer uma transição em parâmetros um pouquinho mais calmos. Recuperada a democracia, nós valorizamos muito isso na segunda metade dos anos 80, anos 90, primeira década do atual século, segunda década, e agora acabou-se. O fato é que prisões como essa são regime de exceção. Então, a ditadura brasileira agora, pelo menos provisoriamente liderada pelo judiciário, é o segundo maior erro histórico do nosso país, pelo menos nos últimos 60 anos. E certamente, além do custo moral, do preço moral que nós vamos ter que pagar por isso, certamente essas pessoas, um dia elas vão ser libertadas, espero que seja mais cedo do que tarde, elas vão ter direito a poupudas, grossas indenizações, como aqueles presos políticos que até hoje recebem grandes dotações, grandes mesadas do Estado. Não vou ver agora sob o ponto de vista econômico, isso vai acontecer futuramente. Essas pessoas sim, muito provavelmente daqui a algum tempo, vão ter direito a essas pensões. Mas, moralmente, isso acaba maculando mais uma vez a história do Brasil. Espero que realmente nós nos livremos muito rapidamente dessa encrenca, dessa ditadura do judiciário, porque quanto mais tempo ela permanecer, quanto mais tempo ela vigorar, pior vai ser para recuperar, tomar rédeas, virarmos de novo como democracia, protagonistas do destino do nosso Brasil. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, de novo, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, aproveitem o restinho do carnaval, até breve, tchau pessoal.